Olá, meus queridos, vamos nós começar aqui um novo curso de Direito Constitucional para preparar você para esta prova tão importante, fazer com que você feche todas as questões envolvendo o nosso querido Direito Constitucional. Estamos aqui junto com a EVP, eu, professora Arsênia Breckenfeld, procuradora do Estado aqui de Pernambuco, já me conhece aí pelos regimentos internos, né? E agora nós vamos aqui trabalhar na teoria do Direito Constitucional. Alguns de vocês também pegou aí o nosso curso de jurisprudências, né? Envolvendo aí as súmulas vinculantes, muito bem elogiado, todo mundo gostando muito, e eu prometo seguir a mesma linha, né, de aprofundamento, de teorias envolvendo o nosso direito constitucional. Esse nosso curso, pessoal, ele está voltado para tribunais, para esse nível administrativo, mas sem deixar de aprofundar aquilo que é necessário, porque as bancas estão cada vez mais cobrando, né, jurisprudências e detalhes do direito constitucional que muitas vezes passa desapercebido numa mera leitura da nossa Carta Magna. Então, nós estamos aqui com este propósito de trabalhar com você tanto o texto da nossa Constituição, a teoria naquilo que for essencial e principalmente, né, a jurisprudência naquilo que está sendo cobrado nas nossas bancas. Eu organizei o nosso curso falando, portanto, dessa teoria e mostrando para vocês quando há uma necessidade, né, enfim, por conta da teoria, ou por conta da jurisprudência, ou por conta de uma forma específica de ser cobrado aquele assunto, eu trago aí uma questãozinha para você analisar comigo e ter uma segurança maior de como você precisa estudar essa matéria, tá certo? No mais, nós estamos juntos aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas aí pelo e-mail, fiquem à vontade pelo nosso acesso no site, pelo Facebook, enfim, do jeito que você quiser, nós estamos aqui para lhe ajudar. Essa parceria vai se manter até o final do nosso curso, que está feito assim, ó, de uma forma bem mastigadinha, para você sair daqui super bem preparado, tá certo? Vamos começar pelo começo da Constituição. Falaremos sobre princípios fundamentais. Aquilo que tem, digamos assim, de mais principiológico no texto da Constituição são esses nossos primeiros 4 artigos que tem, né, logo nesse título primeiro, para a gente trabalhar. Vamos falar sobre esses princípios no texto da Constituição, na sua literalidade, mas sem deixar de esquecer a doutrina e a jurisprudência envolvendo esses assuntos, que é vasta, tá? E bastante, digamos assim, diversificada, para você aí sair com toda segurança, com toda a matéria abordada, e não apenas, né, o tal do socidivápulo, só aquelas partezinhas, né, da nossa Constituição, tudo muito bem detalhado para você fazer prova FCC, prova CESP de baixo e de alto nível, para você sair daqui garantido e fechar essas nossas questõezinhas de Constitucional. Então vamos começar, nós estamos aqui no artigo 1º da Constituição, título 1, tá? Esse título 1, pessoal, ele vai trazer os chamados princípios fundamentais. Princípios, para quem ainda não entendeu o direito, né, são pontos de partida. E dentro da nossa noção técnica, são normas bem abstratas, aquilo que tudo vai caber lá dentro. Como assim, Arsênia? São normas que irão dar origem a regras específicas, mas que envolve aí um embasamento, vários conceitos, né, constitucionais que a gente precisa ter conhecimento para entender algumas regras do texto constitucional. Para você ver como esse título 1 é tão principiológico, essas nossas primeiras aulas envolvendo princípios fundamentais, eu vou estar falando delas lá no final do nosso curso ainda, inclusive em controle de constitucionalidade. Olha só para você ter uma noção de como isso daqui é bastante, né, inicial. São conceitos que você precisa entender de uma vez por todas para conseguir compreender regras mais na frente da Constituição e não estar aí preso ao velho decoreba que as bancas, até mesmo a FCC, está fugindo cada vez mais, né, desse tipo de aprendizado. Então, princípios fundamentais é isso daí. São pontos de partida, são noções iniciais que o Estado brasileiro deverá levar em consideração sempre que for se manifestar. E o Estado brasileiro se manifesta através do seu poder executivo, do seu poder legislativo e do seu poder judiciário. Significa dizer, pessoal, que todo ato administrativo elaborado, toda lei elaborada pelo Estado brasileiro e toda decisão judicial dada pelo Estado brasileiro deve sim levar em conta os chamados princípios fundamentais. E esses princípios estão dispostos do artigo 1º e ao artigo 4º. E aqui eu vou te fazer uma observação, que de cara pode até parecer lógica, mas que já pegou muita gente boa em prova. Princípios fundamentais são os artigos do 1º ao 4º da Constituição. Significa dizer que uma questão que vem falando, de acordo com os princípios fundamentais, nos termos dos princípios fundamentais, você poderá ter como resposta qualquer fundamento encontrado do artigo 1º ao artigo 4º. Se a sua questão vier falando em relação aos princípios fundamentais, qualquer artigo pode servir de resposta para essa questão, tanto o 1º, como o 2º, como o 3º, como o 4º.
Por que eu estou te chamando a atenção disso? Porque o artigo 1º, ele tem um apelidozinho. Ele é chamado pela doutrina e pelas bancas de concurso, por essas organizadoras, de Fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí você lembra dos princípios fundamentais. Lembrando, pessoal, que os princípios fundamentais é do 1º ao 4º e fundamentos é só o artigo 1º. Objetivos, só o artigo 3º e princípios de relações internacionais, só o artigo 4º. Então, em relação a esses nossos artigos aqui, nós vamos ter o nosso primeiro artigo. Opa, o que está acontecendo? Se mexendo aqui. O nosso primeiro artigo falando dos chamados fundamentos da nossa República. O artigo 3º fala dos objetivos e o artigo 4º dos chamados princípios de relação internacional. E os 4 artigos chamam-se de princípios fundamentais, ok? Noção bem introdutória, mas para a gente ficar todo mundo, né, com a mesma observação e no mesmo nível de conhecimento. Beleza? Você está percebendo aqui que eu não falei do artigo 2º, né? O artigo 2º eu não comentei. Ele é, sim, princípio fundamental, mas ele não vai ter um nome dado pela doutrina. A doutrina não vai chamar o seu artigo 2º como chama, né? O primeiro, o 3º e o 4º, e como as bancas se referem a ele, né? O artigo 2º, ele vai te dar aí uma noção inicial dessa separação de poderes. Nós vamos comentar, vamos falar sobre ele, mas ele, infelizmente, não tem aí uma nomenclaturazinha específica. Não vai ter questão falando como fala no artigo 1º, de acordo com os fundamentos, de acordo com os objetivos, de acordo com os princípios de relação internacional. O artigo 2º realmente não tem isso daí, vai ser realmente voltado para a própria teoria da separação de poderes, ok? Então, vamos lá, começando aí o nosso artigo 1º, lembrando que essa é uma redação, pessoal, super conhecida dos concurseiros, nós temos bizus, mas nós temos aqui também muita teoria, muita doutrina envolvida, certo? Doutrina que vai ser necessário para você entender vários aspectos do nosso Estado, inclusive o poder executivo e todas as relações desse poder executivo, aquela noção de competências que a gente vai ver mais na frente, né, a organização política administrativa do Estado. Então, eu vou trabalhar com vocês nesse artigo 1º, tanto para aqueles que vão fazer uma prova bem decoreba, né, A, B, C, D, E, aquela coisa bem, digamos, taxativo, que está na Constituição, está lá na questão, como eu também vou te preparar para aquelas surpresas, né, que a FCC, que era a mais decoreba de todas, né, Fundação Cara Crachá, Fundação Cola Copia, está aí, né, nos surpreendendo com questões doutrinárias bem pesadas, envolvendo inclusive conceitos aqui do nosso artigo 1º. Então vamos lá começar. O artigo 1º tem a seguinte redação: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. E ao final ele arremata, no parágrafo único, dizendo que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Perceba, pessoal, que nesse artigo 1º, no chamado caput, nós vamos ter uma série de conceitos jurídicos, políticos que nós precisamos compreender. Primeiramente, o que é república. Segundo, o que é uma federação. E terceiro, o que é um Estado democrático de direito. Além disso daqui, você precisa decorar esses fundamentos no chamado, né, no famoso Socidiváplo. Vou conversar com vocês sobre ele. Além de decorar esses incisos, você precisa compreender o conceito de soberania, cidadania, dignidade, valor social e pluralismo político. E, por fim, para finalizar o estudo desse artigo 1º, você ainda vai precisar entender esse parágrafo único, que se refere a todo este poder que a República Federativa do Brasil exerce através das noções do nosso artigo 1º. Então, vamos com calma, né, pessoal? Conhecer cada um desses conceitos com os detalhes necessários para que a gente possa fazer qualquer prova sem nenhum tipo de surpresa. Vem comigo, então, vamos analisar o nosso primeiro conceito, que é o conceito de república. E república, pessoal, no latim, e logicamente que eu não vou ficar fazendo essas remissões, né, do que significa cada palavra, mas aqui é bom porque te traz uma associação. República nada mais é do que res publicae, que significa coisa pública.
Essa não foi a nossa primeira forma de governo. Os primeiros estados, as primeiras nações eram organizadas através de uma monarquia. É a Constituição dos Estados Unidos, ou seja, são os Estados Unidos que irão criar aí essa nossa né, nova forma de governo, novíssima, né? Porque a Constituição dos Estados Unidos a gente vai ter aí 1790 alguma coisa, trazendo as regras, né, do Estado, para depois, em 1993, a primeira emenda com os direitos fundamentais, formalizando a nossa noção de Constituição atual. Então, é nessa Constituição que surge aí a primeira forma de república, a primeira forma de governo republicana. O que é que tem de tão interessante nessa forma de governo republicana? A ideia, pessoal, é simplesmente deixar de lado a monarquia, ou seja, aquela forma de governo monárquica não estava dando certo. Vêm os Estados Unidos, portanto, e criam uma nova forma de governo para se adequar a uma nova realidade, a uma nova noção político, né, que existia naquela época. Então, quando eu tinha uma monarquia, eu tinha um chefe que era vitalício, hereditário, e àquela época era aquela noção de rei que pode fazer tudo, né? The king can do no wrong. Já tinha aí essa noção de que o rei não comete erros, ou seja, um rei que não poderia ser responsabilizado. Atualmente, com as nossas monarquias constitucionais, a gente já pensa aí numa responsabilização. Mas à época ele não poderia ser responsabilizado, ele era vitalício e ainda era escolhido num critério de hereditariedade. Vem a República justamente para mudar isso, ou seja, o meu rei eu não quero mais vitalício, eu quero que ele tenha um mandato, um período certo, temporário. Eu quero que o meu rei ainda, né, conte com uma escolha que vai ser definida pela Constituição, como é que vai ser feita essa escolha, mas critério hereditário não vai ser. E ainda, que ele seja responsabilizado pelos atos que ele comete na gestão dessa coisa pública. Fechando, portanto, o nosso slide, nós temos aqui a noção de chefia de governo. A nossa ideia de contraposição de monarquia e de república são as nossas duas formas de governo. Principal característica que existe da república, existem várias, mas as três mais cobradas em provas dizem respeito à temporariedade, que vai me dar a regra do tempo de mandato desse meu chefe, que no caso do presidente da República é um mandato de 4 anos, revelando, portanto, né, essa temporariedade que o princípio republicano nos traz. E lembra que eu te falei lá no comecinho que princípios fundamentais são noções abstratas que vão gerar regras? Pois pronto, está aqui um princípio fundamental, que é exatamente a nossa forma de governo republicana, que vai me trazer uma regra dentro do próprio texto constitucional que define o tempo de mandato do presidente da República. É essa noção abstrata de que tem que ser temporário e essa noção específica de que é de 4 anos essa temporalidade que faz a relação entre princípio e regra, um servindo de fundamento para o outro. Então, se vier uma questão em prova, como tem, eu vou te mostrar, é decorrência do princípio republicano o mandato de 4 anos do presidente da República? Sim, é decorrência, tá? E aqui eu vou te fazer uma observação. Questões de prova podem trazer, perguntando para você, se esse mandato do presidente da República, ele pode ser aumentado em 1 ano, ou seja, sair de 4 anos para 5 anos, e se isso iria ferir o princípio republicano. Ou seja, fere o princípio republicano um mandato presidencial de 5 anos? Não fere, tá? A doutrina majoritária, na verdade é praticamente unânime, diz que o mandato de 4 anos, majorado para 5 anos, não perde a sua característica de temporariedade. A partir de 6 anos já começa a haver divergências. Nós já vamos ter alguns doutrinadores dizendo que esse período de 6 anos já não é um período para a política, para as ciências políticas, que revele aí um marco temporário, né? Seria algo muito estendido para se manter essa noção de temporariedade. Portanto, você já fica aí sabendo que temporário não é só aquilo que tem um prazo determinado, porque 30 anos tem um prazo determinado, né? E é temporário. Para a política, né? Para ciências políticas, a ideia de temporariedade não é só um prazo previamente determinado. Tem que ser um prazo que seja, né, que dê essa noção de alternância de poder, que permita essa modificação, né, a tempo, de não estar aí, de sedimentado os valores, as orientações políticas daquele chefe. Portanto, a temporariedade, no nosso ordenamento jurídico, é de 4 anos. Mas ela pode ser aumentada para 5, Arsênia? Pode. Isso fere o princípio republicano? Não fere. E a partir de 6 já vai haver divergências. Portanto, questão de prova hoje, objetiva, perguntando em relação à característica da temporariedade, diz respeito apenas e unicamente à temporariedade quando tem um marco de 5 anos, ou seja, um aumento de 1 ano no mandato atual. Nesse caso,
Pode haver, Arsênia? Não tem problema. Pode haver sim, sem problema nenhum, tá bom? Outra ideia que a gente tem aqui, pessoal, também é a nossa característica da eletividade. Também decorrência de um princípio que vai gerar uma regra. Que regras são essas, Arsênia? As regras previstas no artigo 14 e artigo 5º, ou seja, as nossas regras de alistamento e de elegibilidade. Alistamento e elegibilidade nada mais é do que as regras que definem quem vota e quem pode ser votado. É isso que o meu artigo 14 vai trazer. Todos os requisitos para se alistar como eleitor e todos os requisitos para se registrar como candidato. E o que você precisa observar para poder, realizar aí esses registros. No caso, pessoal, do artigo 14, nós temos também uma observaçãozinha a ser feita, um questionamento que muitas vezes aparece em prova em relação a um terceiro mandato. Nós sabemos que atualmente o mandato do Poder Executivo, ele é limitado a 2 mandatos consecutivos. Um terceiro mandato consecutivo é vedado pelo artigo 14, parágrafo 5º da nossa Constituição. Acontece que pode haver um questionamento na sua prova, perguntando se eu posso ter um terceiro mandato consecutivo, ou seja, 2 reeleições. Arsênia, se é possível desde que haja uma emenda constitucional que modifique o texto constitucional para trazer esse terceiro mandato. Fere o princípio republicano, ou seja, fere a característica da da eletividade desse meu princípio republicano? Não fere. Não fere por quê? Porque você continuará elegendo, apesar de para um terceiro mandato, a mesma pessoa. Assim, não estou entendendo. É assim, pessoal. Você vai para as urnas e escolhe o seu presidente, seu governador, enfim. Escolhe lá seu presidente. E aí o seu presidente passa 4 anos no mandato. O mandato dele vai acabar e antes de acabar acontecem novas eleições. Você tem a opção de escolher ele ou de escolher outros candidatos. Tem algum problema de você escolher ele de novo? Atualmente, nenhum. Posso escolher uma terceira vez consecutiva ele? Só se houver uma emenda constitucional. E isso não fere o princípio constitucional que nós estamos vendo, que é o princípio constitucional republicano, tá certo? Não fere. O terceiro mandato pode sim, e um mandato de 5 anos também pode. Fechou? Muito bem. Além disso, nós temos aqui a nossa noção de responsabilidade. Esse chefe do executivo, ele vai ser responsabilizado nos termos do artigo 85 e 86 da Constituição Federal. O artigo 85 e 86 da Constituição, ele traz a figura do chamado crime de responsabilidade, ok? Esse crime de responsabilidade nada mais é do que o impeachment que nós vimos o Collor, Fernando Collor de Mello, sofrer. Esse crime de responsabilidade permite uma punição administrativa, político-administrativa, do chefe do Executivo Federal, que é também, além de mandar internamente no Brasil, ele é também o chefe da nossa nação, e ele deve atuar aí na noção de probidade administrativa, de respeito ao texto constitucional, de respeito aos direitos fundamentais, da independência dos poderes, e qualquer ato que venha a atentar contra a Constituição Federal ou qualquer uma dessas noções constitucionais que eu passei para vocês, pode fazer com que esse presidente assuma uma responsabilidade por crime de responsabilidade. Há um processo específico, regras específicas que nós vamos ver quando a gente estiver falando lá da Presidência da República, que está lá no artigo 86, mas todas aquelas regras eu já quero deixar bem claro para ti que parte dessa nossa noção de princípio republicano. Então, olha só o que eu estou falando contigo. Estou falando de uma forma de governo e estou falando contigo de artigos que estão lá na frente, artigo 86 da Constituição. Só para você ver como isso aqui é muito fundamental e que as bancas vão procurar juntar esse conhecimento para cobrar mais de uma matéria constitucional em uma mesma questão. Olha aí essa questãozinha que a gente traz aqui de analista ministerial do MPE de Tocantins. Acerca da República e da Federação, julgue os itens seguintes. Decorre do princípio republicano a regra constitucional de que o mandato do presidente da República será de 4 anos. É exatamente a minha noção de temporariedade. É essa minha noçãozinha de temporariedade, pessoal, que vai, decorrer do princípio republicano o nosso mandato de 4 anos, como eu estava falando com vocês. Então, sim, decorre do mandato presidencial, decorre, sim, do princípio republicano, essa noção de que o mandato presidencial da nossa República Federativa do Brasil é de 4 anos.
Pode aumentar mais um ano e virar 5 anos? Pode sim. Posso ter aí um terceiro mandato? Fere a temporariedade ou a noção de eletividade? Não fere. Todos dois é possível também e não fere o princípio republicano. Muito bem. Outra noção que a gente precisa ter em mente, pessoal, é a noção de federalismo, da nossa forma de Estado, nossa chamada federação. A Constituição vai dizer que é a República Federativa e é exatamente aqui que nós paramos para analisar esse termo federalismo. Federalismo nada mais é do que a nossa forma de Estado. E ele vai se contrapor a uma forma de Estado anterior. Também não foi a primeira forma de Estado que existia e da mesma forma são os Estados Unidos que inventam essa noção de federalismo. O federalismo, pessoal, vai permitir que o poder estatal seja exercido por mais de um centro de decisão. Isso se justifica muito claramente na realidade dos Estados Unidos. Não é falando de história, mas só para você conseguir entender. Os Estados Unidos foram formados através de uma união de 13 ex-colônias britânicas. Existiam 13 colônias que a Inglaterra comandava, que se tornaram independentes, passaram a ter problemas, de comércio e de fronteira e decidiram se unir em um só país. Mas olha só, elas eram países soberanos, mandavam totalmente em si e decidem se unir para encontrar uma pessoa para mandar nelas. Ou seja, elas estavam abrindo mão da sua soberania. Para que elas não ficassem sem nenhum poder de mando, inventou-se o seguinte: essas 13 colônias iriam se unir, tornar uma só nação, mas em compensação, tanto essa ideia de união delas, como cada uma delas iriam receber aí uma parcela do poder estatal. Ou seja, todas elas, tanto a união, a representação da união dessas colônias, como cada uma delas que se formariam agora em entes federados, todos eles poderiam agora decidir como Estado, como nação. É uma ideia, pessoal, que a gente chama de descentralização político-administrativa. Aquele poder estava concentrado na mão de uma única estrutura, de um único centro de poder, e agora eu permito que esse poder seja exercido por mais de um centro de poder. Eu costumo dar um exemplo, que eu acho um exemplo perfeito de Estado unitário, que é a África do Sul. A África do Sul ela tem uma capital do Poder Executivo, onde todas as decisões do Poder Executivo são tomadas naquela capital. E tem uma capital do Poder Legislativo, onde todas as decisões do Poder Legislativo são tomadas lá naquela capital. Ou seja, todas as ordens do Poder Executivo saem daquele centro de poder e todas as leis que o Poder Legislativo elabora saem daquele centro de poder e são executadas em todo o território nacional. Enfim, há uma concentração das decisões executivas e das decisões legislativas. Em um Estado federado, isso não acontece. Em um Estado federado, o que impera é a descentralização. Eu não vou ter uma capital do Poder Executivo, eu vou ter várias estruturas podendo decidir como Poder Executivo, descentralizar, permitir que outros possam também tomar decisões. É essa a nossa noção de federalismo, é essa a nossa noção de federação. As principais características dessa federação, que eu vou retomar com você quando a gente estiver falando de organização político-administrativa, para ficar bem claro, é exatamente o que existe hoje no nosso Brasil. Vejam só, Poder Executivo no Brasil, ele é exercido só pelo Presidente da República? Não. Nós temos ainda governadores e prefeitos. O Poder Legislativo no Brasil é exercido só pelo Congresso Nacional? Não. Nós temos ainda as Assembleias Legislativas, a Câmara Legislativa e as Câmaras de Vereadores. Ou seja, mais de uma estrutura exercendo o Poder Legislativo. Cada uma dessas receberá poder estatal para exercer. Mas, para saberem o que podem fazer e o que não podem fazer, olha só a minha noção. É necessário dividir competências entre elas. Que estruturas são essas que existem na nossa nação? Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada um desses entes federados vai receber uma parcela do nosso poder estatal. Esse poder do Estado, que está totalmente com a nação brasileira, mas que vai ser aqui, parcelarizado, dividido entre cada uma delas. Para que esses entes federados possam exercer realmente esse poder como Estado, a gente traz aqui a noção de autonomia. Cada um desses entes
necessariamente receberá uma parcela do Executivo, uma parcela do Legislativo e poderá exercer isso com total autonomia, tá? Autonomia, pessoal, é diferente de independência. Independência, só a República Federativa do Brasil pode ter. Só a República Federativa do Brasil exerce. Independência tem tudo a ver com soberania, né? Ente federado nenhum é independente ou soberano. Os entes federados são organizações internas de um Estado, onde vão exercer aí parte de um poder que é delegado pela Constituição Federal. E essa autonomia que a Constituição lhe entrega permite que ele exerça simplesmente tendo por fundamento essa entrega de poder. É como se eu tivesse aqui a Constituição Federal, tá aqui ela, entregando à União, Estados, municípios e Distrito Federal, e cada um deles exercendo essa parcela de poder dentro do seu quadrado, né? Cada um dentro do seu quadrado. Os estados não interferem no que os municípios decidem, naquilo que é da competência municipal, da mesma forma que a União não interfere naquilo que é competência municipal. Só para você ter uma noção dessa autonomia, lembra da confusão que a gente teve no início, em 2013, quando começou as Copas das Confederações, todo mundo foi para a rua para poder brigar pelos 20 centavos, e que o pessoal começou a falar, não é só os 20 centavos, as passagens de ônibus, o reajuste que teve, e que iniciou aquela movimentação, aquilo ali, pessoal, é competência municipal. É o prefeito que decide se vai ou não vai aumentar a passagem de ônibus. A confusão foi tão grande, que nem que a Dilma quisesse falasse assim, olhe, não aumente em 20 centavos a passagem de ônibus, ela não poderia fazer isso. Porque a competência é do município decidir se aumenta ou se não aumenta. Portanto, cada prefeito é que teve que ir para a televisão para dizer que não iria mais aumentar em 20%, em 20 centavos, né? Na verdade, as passagens de ônibus. Competência municipal, que Estado não se mete, que União não se mete. Portanto, essa autonomia que é entregue para o exercício dessas competências garante uma ausência de subordinação, ou seja, uma ausência de hierarquia. Pessoal, deixa isso bem claro na tua cabeça. Não existe hierarquia entre entes federados. E se não existe hierarquia entre entes federados, entre os atos que esses entes federados exercem e praticam, é que não vai existir mesmo. União não está hierarquicamente superior ao município. Portanto, lei federal não é hierarquicamente superior à lei municipal. Não existe hierarquia entre o ente nem entre os atos. O que existe, na verdade, é uma reserva de matéria que eu entrego à União e uma reserva de matéria que eu entrego aos municípios e aos estados. Cada um exercendo aquela parcela que lhe foi entregue com total autonomia, sem hierarquia e sem subordinação. Eu estou entregando poder estatal a esses entes federados. No entanto, pessoal, quando eu entrego poder, é dar poder e conhecer alguém, não é assim que a gente fala? Enfim, nem todo mundo sabe ter poder. E para que não haja aí esse deslumbramento, a Constituição fala que haverá essa descentralização, que estados, municípios e Distrito Federal serão entes federados, mas que eles são unidos de forma indissolúvel. A Constituição Federal veda o chamado direito de secessão. Não há possibilidade de um Estado membro, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, se tornar independente, um ente, né, soberano, uma nação soberana. Vai ser sempre Estado membro, enquanto a Constituição de 88 estiver vigente. Essa noção aí, né, de união indissolúvel, portanto, também é característica do nosso federalismo. Portanto, nós vamos ter aqui 4 características importantes. A descentralização, a divisão de competências, a autonomia que impede a hierarquia entre os entes federados e a nossa noção de união indissolúvel desses entes. Toda essa noção de federalismo, pessoal, eu vou aprofundar com você mais na frente, quando a gente estiver falando de organização política administrativa do Estado, ok? Continuando aqui, não está no artigo 1º, como eu já deixo aqui bem claro, que é para você não estar aí procurando e se perdendo, né? Mas a gente precisa conversar um pouco sobre essa noção de presidencialismo. É um outro conceito político, forma de governo, forma de Estado e sistema de governo. Enquanto que eu tenho federação, república, eu tenho também o presidencialismo. E o presidencialismo ele vai tratar exatamente dessa sistemática, desse funcionamento do governo brasileiro.
dando uma noção de quem exerce a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Essa noção de chefia de Estado, pessoal, diz respeito à soberania, à nação brasileira, à República Federativa do Brasil. A chefia de governo diz respeito à autonomia, a cada um dos nossos entes federados. Quando eu vivo um presidencialismo, significa dizer que essa função de Estado e de governo está na mão de um só. E na nossa nação, é a União, através do presidente da República, que vai exercer a chefia de governo e a chefia de Estado. Trazendo aqui uma contraposição com o parlamentarismo, onde eu tenho a chefia de governo e a chefia de Estado exercida por duas pessoas diferentes. A chefia de Estado na mão do rei, geralmente, ou do presidente, tá? Que é nada mais, nada menos do que o poder executivo, e a chefia de governo nas mãos do primeiro-ministro, que é nada mais, nada menos do que o poder legislativo. A CNTU está dizendo, então, que no parlamentarismo, o poder executivo e o poder legislativo atuam no exercício da função de chefe de Estado e chefe de governo, sim. No parlamentarismo, o legislativo é chamado para exercer a função de chefe de governo, ou seja, a função de comando interno daquela nação. No presidencialismo é exatamente o contrário. O legislativo é colocado de lado e esse comando interno da nossa nação, juntamente com o comando externo da nossa nação, é exercido por uma só individual, ou seja, por uma só figura, o presidente da República. Essa nossa noção de presidencialismo, portanto, exige chefia de Estado e chefia de governo seja exercido de uma só vez. Ok? A aula que vem a gente volta com mais noções envolvendo esses princípios fundamentais.